Em 1892, em uma pequena vila no interior da Escócia, nasceu Emilia Blackvold, uma mulher cuja vida seria marcada por tragédias, segredos obscuros e um dom que a condenou ao isolamento. Desde jovem, ela alegava ouvir vozes de pessoas que ninguém mais podia ouvir. Seus vizinhos a consideravam uma menina excêntrica, mas inofensiva. No entanto, ao longo dos anos, essas vozes se tornaram mais insistentes, trazendo mensagens perturbadoras e visões que nem mesmo os mais céticos poderiam ignorar. Hoje, Emilia é lembrada como um mistério sombrio, uma mulher atormentada por algo que nunca pôde explicar, mas que muitos acreditam ter sido um canal direto para o além. Sua história não é apenas assustadora, é trágica, complexa e envolta em perguntas que permanecem sem resposta. Infância, o primeiro contato com o sobrenatural. Aos 6 anos, Emilia começou a falar sobre as pessoas invisíveis ou que a visitavam à noite. Ela descrevia em detalhes figuras que caminhavam ao redor de sua cama, murmurando segredos e sussurros que apenas ela podia ouvir. Seus pais, alarmados, buscaram ajuda de médicos e clérigos, mas nenhum diagnóstico ou bênção religiosa conseguiu silenciar as vozes. Na escola, Emilia desenhava rostos estranhos, pálidos, sem vida e com olhos vazios. Quando questionada, ela dizia que eram os amigos que vinham conversar. Aos 9 anos, ela previu a morte de sua professora, dizendo que os espíritos avisaram o que um acidente a aguardava. 3 dias depois, a professora morreu em um incêndio doméstico, e a vila nunca mais viu Emilia como apenas uma criança. Juventude, o isolamento e a reputação de médium. Aos 16 anos, Emilia foi isolada por sua família após um incidente terrível. Durante um jantar com amigos, ela entrou em transe e começou a repetir frases de alguém que, mais tarde, os presentes reconheceriam como o tio falecido de um dos convidados. Ela sabia detalhes que ninguém mais poderia saber, incluindo segredos pessoais. Isso solidificou sua reputação como uma médium, mas também fez com que a vila passasse a temê-la. Os visitantes começaram a bater à sua porta, pedindo que ela entrasse em contato com seus entes queridos falecidos. No início, Emilia relutava, mas a pressão aumentou. Ela dizia que as sessões de comunicação a deixavam esgotada e que os espíritos o estavam se tornando mais agressivos. As paredes de seu quarto eram cobertas de símbolos que ela desenhava enquanto dormia, tentando, segundo ela, afastar as entidades mais malignas. O casamento e a decadência. Aos 23 anos, Emilia casou-se com Thomas Blackvold, um professor cético que tentou ajudá-la a lidar com suas experiências. No início, parecia que o amor poderia salvá-la de seu tormento, mas a presença de Thomas não silenciou as vozes. Pelo contrário, elas ficaram mais fortes. Emilia começou a relatar a presença de uma entidade sombria ou que dizia estar acompanhando seu marido. Um mês após o casamento, Thomas foi encontrado morto em seu escritório. A causa oficial foi ataque cardíaco, mas Emilia insistiu que ele havia sido levado pela entidade. Após sua morte, Emilia se trancou em casa e passou anos vivendo em completo isolamento. Moradores da vila diziam ouvir gritos e choros vindos da casa, e alguns juravam ver sombras se movendo nas janelas. O ritual final e a maldição. Em 1920, desesperada para se livrar das vozes e das entidades, Emilia realizou um ritual que havia encontrado em um antigo grimório deixado por sua avó. Segundo relatos, ela queimou uma série de objetos pessoais de seus familiares mortos e desenhou símbolos estranhos no chão de sua sala. Os vizinhos relataram que, na noite do ritual, a casa inteira parecia brilhar com uma luz vermelha intensa. Na manhã seguinte, Emilia foi encontrada morta no centro de um círculo de símbolos queimados.
Sua expressão congelada de pavor era inconfundível, e as paredes estavam cobertas por marcas de arranhões, como se algo invisível tivesse lutado para sair ou entrar. O legado de Emilia Blackvold. Após sua morte, ninguém ousou viver na casa de Emilia. Ela ficou abandonada por décadas, até ser demolida nos anos 1970. No entanto, a história de Emilia continua a ser contada como uma das mais perturbadoras da vila. Muitos acreditam que ela foi uma médium que atraiu entidades que não podia controlar. Outros dizem que tudo foi resultado de uma mente perturbada, vítima de isolamento e superstições. O que é certo é que, até hoje, a vila onde Emilia viveu permanece um lugar de mistério, onde moradores relatam ver sombras e ouvir sussurros nas noites mais silenciosas. A tragédia de Emilia Blackvold não é apenas assustadora, e ela nos faz questionar os limites entre o que é real e o que é desconhecido. O que seriam as vozes que a atormentavam? Apenas sua imaginação ou algo muito mais sombrio? O mistério permanece.